Olá, bom dia. Eleito com mais de 134 mil votos, ele vai para sua primeira experiência parlamentar e como deputado federal. Apesar da grande militância em partidos políticos, essa é a primeira vez que ele vai assumir um cargo, vamos dizer assim, parlamentar. Nosso convidado para o café de hoje é o deputado federal eleito Márcio Gerri. Bom dia. Bom dia, Alda. Bom dia, telespectadores. Um prazer poder estar aqui para batermos um papo aqui no programa. Prazer é meu recebê-lo aqui, tá? Seja muito bem-vindo para a gente conversar um pouquinho sobre essa nova fase da vida. É um desafio, Márcio? Um desafio muito grande, né? Assumir o Parlamento Federal no momento em que o Brasil vive, qualquer que seja o resultado da eleição do domingo, eu torço para que seja um resultado bom para o Brasil com a eleição do Haddad, mas qualquer que seja o resultado, é o país muito conflagrado, uma crise institucional muito grande, crise política que se prolonga, uma crise econômica acentuada. Portanto, os desafios do país são imensos e esses desafios eles se concentram muito no Congresso Nacional e muito especialmente na Câmara Federal. Então, chegarei na Câmara Federal em fevereiro, num momento realmente muito importante, muito agudo da história brasileira. Com toda certeza. A gente está falando dessas dificuldades, e eu disse que ia ser sua primeira eleição, né? Com certeza é a primeira eleição sua, mas você já convive há muito tempo nesse ambiente partidário, parlamentar, aqui na assessoria do governo do Estado, foi sempre uma figura, vamos dizer assim, central. Essa experiência toda te dá uma segurança maior para chegar nesse primeiro mandato no Congresso Nacional com um pouquinho mais de bagagem, vamos dizer assim? Eu acho que dá sim, porque além eu tenho uma experiência, como tu disseste, partidária, né? Eu bem jovem, movimento secundarista ainda, adolescente, Não somos na mesma fase, mas eu lembro. Eu era no grupo chamado Juventude Viração, que era o braço estudantil do PCdoB à época. Depois tive uma longa militância no PT de 20 anos, e voltei ao PCdoB, juntamente nesse processo liderado pelo governador Flávio Dino, partido que eu tenho a imensa honra de presidir aqui no Maranhão e integrar também a direção nacional, a executiva nacional. E além disso, ao longo da vida, muitas experiências também ligadas à atuação institucional. Fui assessor da Câmara Municipal de São Luís, trabalhei na Assembleia Legislativa do Maranhão em 2 momentos, fui chefe de gabinete do mandato da deputada federal Terezinha Fernandes na Câmara Federal. Enfim, acumulei uma experiência também no Poder Legislativo, de modo que isso tudo vai se somando, vai se juntando e vai dando uma bagagem, como tu disseste, para que você possa assumir o mandato de deputado federal com naturalidade, sabendo exatamente da responsabilidade que é o exercício do mandato, mas também tendo tranquilidade quanto à possibilidade de exercê-lo bem. A gente torce para que isso aconteça, porque a gente sabe que a situação está um pouquinho complicada, tanto econômica como politicamente. A gente vive vamos dizer assim, uma situação bem difícil. O governador Flávio Dino, e por consequência toda a máquina do Estado, tem se posicionado sempre a favor de um candidato, no caso Haddad. A possibilidade de eleição do outro candidato, no caso Bolsonaro, pode trazer, na sua opinião, pode trazer dificuldades para a gente nesse sentido? As dificuldades não são decorrentes, não serão, se isso se confirmar, decorrentes da posição política do governador. As dificuldades que aparecerão serão para o Brasil. Nós teremos, neste caso, em se elegendo o Bolsonaro, um presidente sobre quem nós não sabemos nada do ponto de vista programático. E o que sabemos é muito ruim, é como disse outra uma pessoa, é o tipo de candidato que você torce para que tudo que ele diga, ele não faça, porque tudo que ele diz que vai fazer é muito ruim para o Brasil. Por isso é que nós estamos torcendo... Ele não pode cumprir as promessas de campanha, porque senão o Brasil né? quebra e a sociedade brasileira vai sofrer muito com isso. Então é por isso que nós temos feito um movimento muito forte, dialogando com a sociedade, conversando muito fraternalmente, de espírito desarmado, mostrando que o professor Haddad, nesse momento, é seguramente a melhor opção para o Brasil. O que está em questão agora, como muitas das vezes falam, não é o julgamento do PT. Muita gente que não gosta do PT, o PT teve acertos e teve erros, como todos na vida têm acertos e erros, mas o que está em questão agora não é isso. O que está em questão é, sobretudo, a democracia brasileira. Você não pode achar normal que um candidato a presidente tenha no seu staff quem diga que vai fechar o Supremo, quem diga que vai resolver ele próprio, dizer que vai resolver as coisas na marra, vai resolver de um jeito ou de outro, que tem uma visão muito ruim do Nordeste, tem uma visão muito preconceituosa dos negros, das mulheres, né, dos homossexuais, enfim, uma pessoa que não está, portanto, à altura do elevado cargo de presidente da República, o mais importante cargo do país. É isso que nos preocupa e é por isso que temos dito ao Maranhão
que é muito importante buscar a alternativa democrática da conciliação nacional, do diálogo, da convergência, que é o caminho apontado pelo professor Haddad. Pois é, eu falei isso por conta desse itemzinho bem que você falou, e se posiciona contra o Nordeste, até porque, por conta de, sei lá, o Nordeste foi que deu a maior votação para o Haddad. E o Maranhão, um dos líderes nessa votação. Eu falo assim, nesse sentido, a gente pode sentir uma certa discriminação com relação à possibilidade de um mandato do Bolsonaro e com relação à atuação do Estado. A gente está numa crise econômica. O governador disse várias vezes durante a campanha, né, que ele teve que governar com um orçamento bem menor do que o previsto. A gente pode ter esse quadro acentuado nessa possibilidade nesses próximos 4 anos? Vamos lutar para que não. Nessa perspectiva, lutar para que não. Acho que é importante aguardar cada momento, né? Vamos ter um evento importante que é o do domingo. Depois nós vamos ter, sendo um ou sendo outro, a montagem de governo para que a gente possa ter uma previsão segura do que será o Brasil nos próximos 4 anos. Em qualquer cenário, contudo, o governador Flávio Dino tem um respeito muito grande do país, uma pessoa que tem uma trajetória por todos os poderes da República, portanto tem uma referência muito consolidada, um governo muito bem avaliado, por conseguinte, inclusive, reeleito em primeiro turno, e não é crível que um presidente da República vá fazer retaliações ou vá trazer problemas para o Maranhão. Cremos que nós temos hoje também uma força no Congresso Nacional realmente muito grande. O governador Flávio Dino conseguiu, na sua base, eleger os 2 senadores da República, conseguimos também eleger uma bancada expressiva de deputados federais, de modo que a gente tem uma correlação de forças muito vantajosa, muito importante para o Maranhão poder avançar mais ainda nesse segundo governo Flávio Dino, qualquer que seja o presidente da República. Assim seja. E nós vamos fazer um intervalinho rapidinho aqui, é só o tempo da gente tomar um cafezinho, a gente volta já já, 1 minuto só. Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa com o deputado federal eleito Márcio Gerri. Deputado federal eleito, vamos dizer assim. Existe a possibilidade de você abrir mão desse mandato e continuar aqui no governo Flávio Dino? É uma pergunta, assim como quem não, quem nada, sabe? É uma pergunta que eu ouço a cada instante, a todo momento. É natural, porque eu fui secretário do governador Flávio Dino, do governo do estado, nesse primeiro mandato, né, praticamente todo o tempo que me permitiu ser, até o momento que eu tive que sair para ser candidato. Agora mesmo, atendendo uma convocação do governador, reassumi a secretaria, juntamente com o secretário Marcelo Tavares, ele voltou para a Casa Civil e eu voltei para a articulação política. Os 2 eleitos, né? Ambos eleitos. Agora, nos 2 casos, para cumprir cumprir esse mandato do governador Flávio Dino, esse primeiro mandato. Eu não sei o Marcelo ainda, não conversei com ele sobre isso, né, com o governador, mas a meu respeito já conversei com o governador e a visão dele, que comunga com a minha também neste caso, é que eu exerça efetivamente o mandato de deputado federal. Por várias razões, muito especialmente por essa razão referente à situação da conjuntura nacional. A situação do Brasil requer que a gente tenha um protagonismo, uma presença, né, na cena nacional, na Câmara Federal, e eu irei seguramente para a Câmara Federal a partir de fevereiro, que é quando começa o mandato. Até lá, eu continuarei colaborando com o governador Flávio Dino. O governador já disse a este respeito também que só montará o governo dele lá para meados de janeiro, o novo governo. Era isso que eu queria saber também, de modo que nessa fase agora de conclusão do primeiro governo e transição para o segundo governo, eu e Marcelo ficaremos ao lado do governador colaborando para que a partir de fevereiro ele tenha já o segundo governo efetivamente implantado. Então essa reforma do secretariado, ela deve vir antes da posse dos novos eleitos, porque a gente tem a posse do presidente no dia 1º de janeiro, né? E tem a posse dos deputados em 1º de fevereiro. Isso. Nesse intervalo... Durante janeiro, o governador vai montar o novo governo, porque cada governo, mesmo sendo o mesmo governador, o governo é outro, né, em certo sentido. E esperamos e temos muita convicção de que será o mesmo governador com o segundo governo, inclusive melhor que o primeiro, que já foi um bom, excelente governo, apesar da crise brasileira. Então, ao longo de janeiro, foi o que ele falou numa reunião que tivemos agora, de agradecimento a centenas de prefeitos e lideranças do Maranhão inteiro, que estiveram segunda-feira com o governador aqui em São Luís, e ele fez
esse comunicado, né, de que me chamaria ao Marcelo para recompor a equipe e reintegrar a equipe, e que ao longo de janeiro aí ele vai anunciar qual será a equipe que governará com ele neste segundo mandato. Ok, agora sim, só cá entre nós. Se você pudesse escolher sozinho, a expectativa de um primeiro mandato parlamentar, eu acho que é muito atraente, é muito desafiadora. E a possibilidade de ficar. Se você pudesse escolher sozinho, seria essa a escolha? Se eu pudesse, se fosse uma escolha solitária, eu escolheria também exercer o mandato de deputado federal. Ah, que bom. Porque eu tenho uma vivência com a Câmara Federal, sem ter sido deputado em vários momentos, como assessor parlamentar do governador Flávio Dino, antes disso, como assessor parlamentar da deputada Terezinha Fernandes, que fui chefe de gabinete. Conheço muito a política nacional, como disse, acumulei uma experiência. Isso, que vai facilitar que ajuda a compor, modéstia à parte, um bom perfil de parlamentar. De modo que acho que poderei contribuir muito com o Maranhão e com o Brasil, exercendo o mandato em Brasília. Você pode contribuir, mas assim, já é uma coisa meio genérica, ou você já tem propostas assim, tipo, eu vou focar nisso, eu vou focar naquilo, ou de alguma forma as coisas vão se desenrolando conforme a situação se apresentar? Depende muito, Elda, da montagem, do cenário pós-eleição, né? Qual governo teremos e como será este governo, quer dizer, se será um governo de coalizão ampla, se será um governo mais restrito, se será um governo de agenda de reformas conservadoras, se será, enfim, há todo um cenário a ser debatido. E aí é isso que vai delinear um pouco o formato do mandato. No entanto, eu tenho questões já que são premissas, né, que eu disse na campanha e reitero: fazer um mandato de deputado federal para ajudar o governador Flávio Dino a fazer mais pelo Maranhão. Esse é o conceito, digamos assim, organizador da minha atuação parlamentar. Mas traduzindo... E ao mesmo tempo, traduzindo, fazer com que haja mais recursos para o Maranhão em áreas fundamentais que têm sido as prioridades do governador Flávio Dino, a conjugação de educação, de saúde, produção, infraestrutura urbana, quer dizer, equipar o Maranhão para um ciclo de desenvolvimento sustentável prolongado. Tudo isso aí compõe, né, um cardápio de possibilidades de atuação parlamentar, conjugado, integrado aos esforços do governador Flávio Dino para dar um passo a mais na condução do Maranhão, fazendo com que a gente consolide políticas públicas fundamentais que ele iniciou no primeiro mandato. Eu sei que o que eu vou fazer é uma pergunta que eu devia fazer para o governador e não para você. Mas como você está por dentro de toda essa engrenagem, sabe como as coisas se desenvolveram, eu te pergunto o seguinte: se tem alguma coisa que você dissesse, isso aqui devia ter sido feito lá 4 anos atrás, não deu certo, isso aqui é prioritário, a gente tem que conseguir logo agora. Existem algumas coisas assim mais, vamos dizer, prioritárias mesmo, que devem ser tratadas logo no primeiro momento? Olha, aí eu de falo fato, pelo governo do Estado. De fato Era uma para o pergunta governador. muito para o governador. Como vocês todos já pediram que o governador viesse aqui, é mais um motivo para que ele possa responder essa pergunta, essa né? pergunta. Com certeza. Agora, é evidente que um governo, você sempre tem a possibilidade, o governador Flávio Dino tem os ouvidos sempre muito atentos e abertos para isto e dialoga muito, e você sempre vai encontrando formas de aperfeiçoamento, você sempre vai encontrando lacunas. Olha, isso aqui dava para ter sido melhor. Claro, nenhum governo é perfeito, o governador Flávio Dino nunca se pretendeu fazer um governo perfeito, tem lacunas, tem incompletudes e certamente, na medida em que isto for possível, vai aperfeiçoando, né? É importante notar que o primeiro mandato do governador Flávio Dino, esses primeiros 4 anos, que se conclui agora em dezembro, foram marcados por uma profunda crise nacional. A crise econômica brasileira subtraiu, Elda, muito dinheiro dos estados, dos municípios, e isso fez com que houvesse uma retração muito grande da capacidade de investimentos dos entes federados, né, mas especialmente dos municípios e do Estado. Então é muito importante realmente fazer sempre essa avaliação crítica para você aperfeiçoar os passos seguintes, e o governador Flávio Dino tem muita atenção a isso e com certeza fará um segundo governo, como ele próprio tem dito, ainda melhor que o primeiro. Ok, gostei da resposta, mas eu vou guardar de novo ela para o governador e com certeza ele vai me dar uma resposta bem melhor. Mas foi ótima, com certeza. Mas de novo a gente vai fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para terminar esse bate-papo. É só um minutinho, eu volto já já.
de volta aqui para o nosso último bloco de conversa já com o Márcio Gerri, nosso novo deputado federal eleito pelo Maranhão, eleito pelo PCdoB. Você falou que teve uma passagenzinha pelo PT, PCdoB, e agora... Não, PCdoB, PT, PCdoB. O PCdoB é um partido pequeno ainda, né? Existe a possibilidade, Márcio, de nessa reforma política ele de alguma forma desaparecer, juntar com outro, fundir? Como é que fica a situação dele nessa nova conjuntura? Com a chamada cláusula de desempenho, cláusula de barreira, nós estamos ainda a resolver um problema, que é a contagem dos votos do candidato a deputado Isaac, da Bahia, e também de uma revisão que poderá conferir ao partido a possibilidade de ter superado a cláusula de barreira ou não. Então, abre-se duas possibilidades. Nós estamos debatendo este assunto com a direção nacional. Agora, isso dependerá, obviamente, do desfecho de domingo agora, né? Não tem uma relação direta, mas tem uma relação política, neste caso aí. Então, nós estamos aguardando, mas estamos já trabalhando para que o partido possa seguir sua jornada. É o mais antigo partido da história do Brasil, o partido com atuação mais antiga no país, o PCdoB, tem uma história muito bonita, de muita presença na cena política brasileira, de defesa do Brasil, defesa da pátria, defesa dos trabalhadores, enfim, tem um legado muito grande. Com certeza. Tem esse problema da cláusula de barreira, mas nós estamos trabalhando para encontrar um caminho. Temos algumas alternativas, uma das quais é esta que tu referiste, que é a fusão partidária, a organização de uma frente partidária, há um debate sobre a possibilidade de ainda agora termos a federação partidária. Enfim, o PCdoB em qualquer cenário continuará sendo o PCdoB, continuará marcando a sua atuação no Brasil. Agora, a forma com que isso vai se dar na institucionalidade, isto aí temos que ver ainda por conta da cláusula de desempenho. Nós elegemos 9 deputados federais, mas não o fizemos em 9 estados, fizemos em 7. Teríamos que ter feito 9 deputados federais em 9 estados, ou ter tido 1,5% dos votos também em 9 estados. Nós alcançamos o número de 9 deputados, mas não chegamos aos 9 estados e não chegamos a 1,5% dos votos em todo o território nacional, em 9 estados, entre os quais, de modo que estamos aí com essa pendência a ser resolvida, mas estamos otimistas de que resolveremos bem para que o partido continue existindo normalmente. Pois é, ele é um partido pequeno, foi a primeira vez que elegeu um governador, o governador Flávio Dino. Isso faz algum diferencial? Quer dizer, a atuação do governador como o Flávio Dino, de alguma forma, ele dá um referendo maior para esse partido que, apesar de antigo, é pequeno, mas que, apesar de pequeno, é atuante? Olha, foi um fato histórico, né? É um fato histórico repetido. Foi a primeira vez que um governador do PCdoB, que o PCdoB elegeu um governador, foi em 2014, e a primeira vez também que elegeu um governador, agora em 2018. O PCdoB, apesar de ser um partido pequeno, tem a seu favor o fato de ser um partido ideológico, um partido enraizado, um partido de princípio, de doutrina, que tem uma longa jornada no Brasil, quer dizer, vai chegar já ao seu centenário, 100 anos de existência. E um partido que dialoga muito, tem uma relação muito boa com todos os outros partidos na Câmara Federal, no Senado. O PCdoB sempre praticou muito essa interlocução da política, né? Um partido que tem uma relação muito boa com todas as outras forças políticas, inclusive as forças conservadoras, né? No espaço institucional, sempre debate bem, sempre expõe com precisão e com sinceridade seus pontos de vista, e isso faz com que haja um respeito muito grande ao PCdoB. E isso ajuda muito o partido a compensar o fato de ser um partido pequeno e se comporta e tem uma atuação de um grande partido, como tem sido no país. Tanto é que um partido pequeno que, por exemplo, conseguiu, já nessa década agora, eleger um presidente da Câmara dos Deputados. Uma prova de que o partido tem uma grande capacidade de interlocução com as demais forças nacionais. A posição do partido e a posição que você pode adotar na Câmara Federal com relação a reformas mais urgentes, assim como a reforma da Previdência? Olha, nós temos um debate sobre, nós somos contra a reforma da Previdência. Eu digo isso como um enunciado geral, porque tudo que tem se apresentado até agora sobre a reforma da Previdência é ruim para o trabalhador e esconde uma dimensão que é mais grave sobre a sociedade brasileira e sobre recursos públicos. Há estudos que mostram que se, por exemplo, o Estado brasileiro recuperar uma parte apenas daquilo que é sonegado no país, a gente consegue superavitar, por exemplo, a Previdência com aporte de recursos. Então, sempre se faz um debate, de um tempo para cá em nosso país, que
tenta-se corrigir um problema, mas botando a conta nas costas do trabalhador. Está errado. Nós temos que melhorar os sistemas todos do país, o sistema previdenciário, os direitos de um modo geral. Agora, isso aí não pode incidir sobre a parte de baixo, digamos assim, ter que pagar tudo. Nós precisamos fazer com que haja, Elda, no Brasil, uma outra atitude da elite brasileira. Nós precisamos superar esse rentismo irresponsável, inconsequente, essa agiotagem institucional sobre a qual o Brasil vive, que é muito grave. Você desestimula o setor produtivo para fazer com que haja sempre a alimentação da economia por política de juros altos. Nós precisamos botar um olhar sobre o direito dos trabalhadores, nós temos que ter muita responsabilidade com a parcela da sociedade que é desassistida, que tem precarização do sistema de saúde. Hoje, por exemplo, o candidato à presidência da República, Bolsonaro, diz abertamente que vai instituir, por exemplo, o pagamento de universidade pública. Você imagina a gravidade disso. E que, para citar um exemplo, que é contra os direitos trabalhistas, né? Que vai retirar o 13º salário, como disse lá o Paulo Guedes e o general lá, que é o vice do Bolsonaro. Então, nós vamos ter, qualquer que seja o desfecho, batalhas muito grandes para assegurar direitos. E eu, como deputado federal, farei na Câmara aquilo que fiz a vida inteira, defender direitos, defender oportunidades para todos, defender a supremacia do trabalho sobre o capital, defender que é preciso que a gente institua uma sociedade que busque a igualdade e não o exacerbamento da exploração das pessoas e a precarização do trabalho dos trabalhadores. Agora, só voltando um pouquinho para cá, para a nossa esfera de novo com a atuação do PCdoB. A gente tem um alinhamento hoje, a Assembleia Legislativa, né, com o Poder Executivo, ambos do PCdoB. Essa parceria, ela traz esse conforto, vamos dizer assim, eu vou até botar entre aspas, esse conforto nessa relação de tornar as coisas mais fáceis, mais amigáveis, dá essa sensação mesmo? Ajuda muito pela questão partidária, mas sobretudo pelo perfil dos dirigentes, né? Nós temos o presidente da Assembleia, o deputado Otelino, que é um perfil de democrata, uma pessoa que respeita as instituições, que tem que exerce o mandato com muita correção, com muita responsabilidade e que é um aliado de primeira hora do governador Flávio Dino. Então isso, se soma a isso, faz de sermos do mesmo partido. Eu estava dizendo para o presidente Otelino que eu tive a honra de presidir o PCdoB em momentos históricos do Maranhão. Primeiro, presidir o partido e coordenar a campanha do governador Flávio Dino na primeira eleição de um membro do PCdoB para governador. E tive também o privilégio de ser presidente do partido quando, pela primeira vez na história, o partido teve o presidente da Assembleia e teve o governador do Maranhão. Eu até brinquei dizendo que, infelizmente, o presidente do TJ não pode se filiar ao não pode ser partidário do PCdoB. Filiado também ao PCdoB. Aí é um alinhamento completo, né? Aí também não. Mas brincadeiras à parte, é uma conjunção democrática muito boa, muito importante, muito favorável. A harmonia do Executivo com o Legislativo, respeitando as prerrogativas de cada qual, é muito importante. Eu mesmo, durante o primeiro governo Flávio Dino, cuidei durante um período da relação do Executivo com o Legislativo e sempre uma relação muito respeitosa, muito transparente e, sobretudo, de muita colaboração. Uma agenda clara, colocada à mesa para que o Parlamento pudesse ajudar o Executivo e ajudou muito nesse primeiro governo e temos certeza que continuará ajudando muito agora no segundo governo, quando o Flávio Dino continuará precisando muito da Assembleia Legislativa para continuar implementando essa agenda de mudanças no Maranhão. Com certeza, essa parceria sempre dá resultados bons, porque quando você trabalha em conjunto, o resultado é sempre melhor. Márcio Gerri, querido, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela eleição, sucesso nessa nova etapa, mesmo você já conhecendo, com certeza é sempre um desafio, é uma coisa nova na sua vida. E desafios é bom para estimular, né, para fazer o sangue correr mais rápido. Claro. Né? Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui e no café e vamos de fato assumir o mandato assim com muita determinação, com muita vontade, com muita paixão, com muito envolvimento. Como eu digo, será a extensão de uma coisa que me caracteriza muito, que é a alma militante. Eu sou um militante político. Você é militante mesmo, né? Isso desde estudante, continua a militante. Vida inteira um militante, é isso que me define, um militante político de esquerda, que acredita nas boas causas, acredita na política como forma de buscar o bem comum, crê na fraternidade como uma forma de conduta, de organização, de buscar, enfim, fazer da política um exercício que emane todos os dias bons exemplos. Então serei um deputado militante das boas causas,
e das causas do Maranhão muito especialmente. Obrigado. Vamos continuar tomando café. O que acabou foi só a entrevista. O café vai continuar. Vou só desejar a você um bom dia. Muito obrigado. E para você também, bom dia. E sabe que tudo que a gente conversa aqui fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser para ver, rever qualquer uma que você perdeu ou que você queira ver de novo. Está tudo lá bonitinho à sua disposição. Nas nossas páginas das redes sociais também está tudo arrumadinho para você. É só acessar. Mas só para lembrar, todos os dias eu vou estar aqui às 8h30 esperando por você. Tchau.